Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bom? Vamos fazer arte? Hoje nós vamos falar de um elemento muito importante na arte, na história da arte. É a perspectiva. Então, a perspectiva é o método que permite a representação de objetos tridimensionais em uma superfície bidimensional, através de determinadas regras geométricas de projeção. Então, as imagens possibilitam uma percepção da realidade tridimensional. Embora seja uma figura bidimensional, ela dá a impressão que tem uma tridimensionalidade. E nós vamos falar da perspectiva linear, onde o artista representa os objetos tridimensionais projetando sobre um plano a partir de um ponto, tá? Então, vamos ver isso na prática. Outra perspectiva que nós vamos estudar é a perspectiva atmosférica. Ela trabalha, junto com a perspectiva linear, a utilização de variação de luz e cor, a ilusão de profundidade, os trabalhos, as cores, as texturas, variação de claro e escuro, contornos. Então, tudo isso foi muito utilizado no nosso próximo assunto de História da Arte, que é o Renascimento. Eu fiz aqui um esboço de um desenho em perspectiva, para mostrar para vocês dois elementos fundamentais da perspectiva, que é a linha do horizonte, que é essa aqui. Então, se eu estivesse numa praia, areia e céu, mar e céu, essa linha que dá a impressão de que os dois elementos estão juntos é chamada de linha do horizonte. Lógico que num desenho você não vai ficar pondo siglas, né? É só para você localizar. O ponto de fuga é o ponto localizado na linha do horizonte para onde todas as linhas paralelas convergem, dando a impressão de perspectiva. Então, olha, aqui eu fiz uma rua. Na verdade, essas linhas são paralelas, mas em perspectiva, elas estão convergendo aqui, ó, indo em direção ao ponto de fuga. Então, dá a impressão de que elas se encontram, tá? E é a partir desse ponto que vocês vão traçar todas as outras linhas para facilitar na construção. Então, olha só. Aqui, para eu traçar a copa dessa árvore, eu puxei aqui duas linhas e coloquei a copa marcando onde que ela está. Para traçar o prédio, a mesma coisa, olha, puxei aqui uma linha convergendo e fiz aqui, ó, a formação do prédio em perspectiva. Então, você ter uma ideia disso para traçar esse objeto, isso aqui, esse desenho, esse objeto tridimensional, dar a ideia de tridimensionalidade. Eu fiz aqui alguns outros trabalhos. Então, olha aqui, ó. Vamos ver aqui. O que acontece? Eu tracei a linha do horizonte, coloquei o ponto de fuga, onde na direção do observador, e essas linhas que, na realidade, são paralelas, vão se encontrar aqui no ponto de fuga. Então, eu dei uma noção de profundidade para essa ponte. E vocês podem notar que, além disso, eu usei da variação do tamanho das árvores para também dar essa sensação de profundidade, que aí é a perspectiva atmosférica. Então, olha, no primeiro plano eu coloquei as árvores um pouco maiores e conforme foi se afastando, eu fui diminuindo, ó, aqui teria mais uma árvore, fui diminuindo o tamanho da árvore, né? Então, isso dá a sensação
de profundidade. Outro caso aqui, ó. Eu desenhei um corredor com a vista do aquário, né, ó. Então, ponto de fuga, linha do horizonte. Aqui o piso, ó, notem que eu fui diminuindo os quadradinhos do piso para dar essa ideia de profundidade. E a mesma coisa aqui nos arcos, ó. Esse é maior, aí eu fui diminuindo para dar essa ideia de profundidade. Outro exemplo que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um museu. Então, uma sala, né, de museu. Então, ó, coloquei a linha do horizonte aqui. Marquei um ponto de fuga. E todas as linhas, olha, para o piso, para as laterais dos quadros que estão na parede, ó. Para o teto, a mesma coisa, olha. Tá vendo? Então, olha só. E esse quadro, essa parte do quadro é paralela a essa, mas dá a impressão de que não, né? Então, olha aqui, depois eu fui... E aqui, essa outra lateral, olha, ela ficou perpendicular em relação à linha do horizonte. As linhas verticais, elas ficam perpendiculares em relação à linha do horizonte, certo? Então, a ideia é a gente experimentar um pouquinho. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha de canson e criar um desenho em perspectiva linear. Pode ser uma paisagem, pode ser uma paisagem urbana, uma paisagem de campo, ou dentro de um lugar, vocês escolham, tá? Então, marquem a linha do horizonte, um ponto de fuga e as linhas paralelas em direção ao ponto de fuga. E escolham o tema, certo? Então, aqui eu vou fazer aquele bem tradicional, né? Aquele bem tradicional que, às vezes, sem a noção de perspectiva, vocês já faziam. Já desde pequenininho já faziam essas coisas aqui, ó. Vou fazer aqui a montanha, vou fazer um tema bem tradicional. Ó, e eu vou marcar aqui os postes. Aí, eu fiz aqui a linha, né? Olha aqui, aquelas linhas que dividem a estrada, aqui bem menor, conforme vai se aproximando do observador, ele fica maior. Olha, os postes perpendiculares à linha do horizonte, ó, conforme vai se aproximando, do observador, vai ficando maior. Eu tô fazendo a mão livre, lógico, vocês podem depois usar a régua para fazer acabamento, certo? E utilizar também da perspectiva atmosférica para, na hora de desenhar algumas coisas, vocês podem, mais próximo parece maior. Vou pintar com cores mais visíveis, mais eu consigo enxergar detalhes, e as coisas que estão mais distantes, eu não consigo enxergar tantos detalhes, tá bom? Vamos tentar fazer um desenho assim? Eu vou colocar junto com esse vídeo um passo a passo dos traçados desses desenhos que eu apresentei para vocês, combinado? Bom trabalho, fiquem com Deus, um beijão!